O mar do Caribe estaba calmo, azul como uma lamina infinita, cuando o radar do USS Gradley captou 3 ecos rápidos aproximándose pelo leste. O comandante Nao precisou de explicar coes, eram embarcacoes venezuelanas, patrulheiras ligeiras, navegando en Formacao de Pinca. Durante anos, aquele pedaco de océano fora territorio de rotina para a Marina dos Estados Unidos, exercicios de presença, rotas previsíveis, controle absoluto. Mas naquela mana, algo era diferente. As patrulheiras Nao desviaram. Mantiveram o rumo firme, cortando as ondas com propósito. O Gravely, Destroyer clase Arleigh Burke, reduziu a velocidade. Os operadores de radar ajustaram a frecuencia, tentando distinguir se había intencao hostil. O silencio nas comunicacoes era total, nenhuma chamada, nenhuma advertencia. Somente o SAM constante do mar contra o casco de Aco. Distancia, 12 milhas náuticas, anunciou o oficial de Navegacao. Mantena o curso. Nao provocamos, mas também nao recuamos, respondeu o comandante. Os marineiros, acostumados ao tedio das patrulhas, sentiram o ar ficar denso. A rotina se transformava em tensão. O inimigo não disparava, mas abancava. Do outro lado, nas embarcacoes venezuelanas, os radios ferviam com ordens curtas e controladas. O objetivo não era atacar, era marcar território. Mostrar que aquele mar também tinha dono. A poucos quilômetros dali, na base naval de Puerto Cabello, oficiais observavam tudo em tempo real. O exercício havia sido planejado há semanas, uma operação de demonstração soberana. O próprio ministro da Defesa venezuelano acompanhava pelo satélite militar recém-integrado ao sistema Chines Beidou. Enquanto o destroyer americano mantinha seu rumo, os venezuelanos começaram a mudar de posição. Deles cruzou a proa do Gravely, a apenas 4 milhas, forcando o comandante a corrigir o curso. Outro se manteve paralelo, acompanhando cada movimento com precisão milimétrica. Capitão, eles estão nos cercando. Ainda não. Só estão medindo até onde podem ir, respondeu o comandante, sem tirar os olhos do horizonte. Durante 17 minutos, o mar virou tabuleiro silencioso de xadrez. Nenhum disparo, nenhuma provocação direta. Mas todos a bordo sabiam, bastava erro, uma leitura errada de radar, e o Caribe poderia se incendiar. Quando as patrulheiras finalmente reduziram a velocidade e retomaram o rumo de volta al este, o alívio foi discreto, quase imperceptível. Ninguém comemorou. Todos sabiam que não era o fim, era apenas o primeiro teste. O comandante do Gravely registrou o incidente no relatório diário, 3 contatos de superfície. Manobras de proximidade. Sema agressão direta. Situação sob controle. Mas em Washington, aquelas palavras ganariam outro peso. A Guerra Fria podia ter acabado no papel. No mar, ela acabava de acordar. Nas horas seguintes ao incidente, o USS Gradley manteve curso em direção norte, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas a notícia já viajava mais rápido do que as ondas de rádio. Em menos de 30 minutos, o relatório do capitão estava nas mãos do Comando Naval em Norfolk e, dali, seguiu diretamente para o Pentágono. O título era burocrático, quase anódino, Interação marítima não hostil com forcas navais estrangeiras. Mas, entre as linhas, os analistas liam algo mais, uma mensagem. No Departamento de Estado, os rostos eram sérios. As patrulhas venezuelanas haviam executado manobras coordenadas, algo que exigia mais do que simples coragem, treinamento e tecnologia. A suspeita surgiu de imediato, assessoria estrangeira, possivelmente russa ou chinesa. Em Caracas, o discurso era outro. A televisão estatal transmitia imagens das embarcacoes venezuelanas como a narração triunfante. A Armada Bolivariana impõe respeito e defende a soberania nacional frente à presença imperial no Caribe. As câmeras mostravam o mar Beixo, como se a vitória tivesse sido completa. O público acreditou,
e o governo consegue o que queria, prestigio interno e uma demonstração de forca regional. Am Washington, os generais viam o episódio como teste de limites. Eles querem medir o quanto podemos tolerar, comentou o almirante Peterson, durante a reunião do Conselho de Segurança Nacional. E o quanto estamos dispostos a evitar o confronto, completou o secretário de Defesa. O presidente permaneceu em silêncio. Observava o mapa digital que projetava o Caribe, as rotas navais, as zonas econômicas exclusivas e, ao redor da Venezuela, pequeños pontos vermelhos representando sensores marítimos recentes, a maioria instalada com tecnologia chinesa. O clima era tenso. Os conselheiros discutiam respostas possíveis, aumentar a presença militar, reforçar alianças regionais, pressionar diplomaticamente. Mas nenhuma opção parecia boa. Qualquer movimento brusco poderia transformar uma provocação calculada em crise aberta. Enquanto isso, nas redes sociais, o incidente explodia. Vídeos gravados por pescadores venezuelanos mostravam, em baixa resolução, o que pareciam ser os navios dos dois países navegando próximos. A legenda era simples e poderosa: Estados Unidos recuam diante da Venezuela. Não importava se era verdade, a percepção já estava formada. No mar, a tripulação do Gravely retomava a rotina. Mas o capitão sabia que aquele episódio seria estudado por analistas e historiadores. Não havia mísseis, nem tiros, nem baixas. E, ainda assim, era uma batalha, travada com radares, câmeras e narrativas. O relatório final da inteligência naval confirmaria o que o comandante já intuía: as embarcações venezuelanas tinham recebido assistência técnica estrangeira, inclusive sistemas de comunicação codificados com assinatura eletrônica compatível com equipamentos militares chineses. O jogo geopolítico estava em curso, e o Caribe voltava a ser o tabuleiro de poder. No fim do dia, o comandante escreveu em seu diário de bordo: "Não houve guerra. Mas senti o peso de uma que poderia começar a qualquer momento." O mar, outra vez, guardava seus segredos. Em Washington, as repercussões começarão discretas, quase silenciosas, como costuma acontecer antes das tempestades. O relatório do incidente chegou ao Conselho de Segurança Nacional sob a forma de resumo técnico: sem disparos, sem danos, sem violação territorial. Mas o Pentágono leu nas entrelinhas algo mais perigoso: a erosão da dissuasão. Durante décadas, o Caribe fora considerado o mar interno dos Estados Unidos, zona de patrulha, treino e projeção de poder. Ver embarcações venezuelanas cercando o destroyer americano, mesmo sem agressão direta, era inédito. O gesto era simbólico, mas pesado. Na Casa Branca, a reunião emergencial começou ao amanhecer. O almirante Peterson abriu o briefing com voz firme. Duração do contato, 18 minutos. Distância mínima, 3 milhas náuticas. Nenhuma mira de radar, nenhum disparo. Comunicação limitada. Então, tecnicamente, não houve incidente militar, disse o SS de Segurança Nacional. Tecnicamente, não. Mas houve mensagem, respondeu Peterson. A frase pairou no ar. O presidente se manteve calado, olhando as imagens de satélite projetadas na tela: o Gravely, solitário, cercado por 3 pequeños pontos venezuelanos. O tamanho dos navios não importava, o simbolismo era o que doía. Secretário de Defesa quebrou o silêncio. "Senhor, há 10 anos isso seria impensável. Agora, eles testam nossos limites." O presidente assentiu devagar. Sabia que não se tratava apenas da Venezuela, mas de quem estava por trás dela. Em Caracas, a narrativa já havia sido moldada. Nos canais oficiais, apresentadores exaltavam o triunfo da Marina Bolivariana, enquanto as imagens mostravam ondas calmas e navios distantes. A realidade era secundária, o importante era a versão transmitida.
En poucos días, as tags patrióticas inundaram as redes sociais, e o governo celebraba a defesa da soberania nacional. Nenhuma palavra sobre a origem dos sistemas de radar recém-instalados nas patrulheiras, nem sobre os técnicos estrangeiros vistos embarcando discretamente semanas antes do exercício. O episódio serviu como combustível político interno e como mensajem internacional. Para Moscou e Pequim, o recado era claro: o hemisfério ocidental já não era inviolável. Enquanto isso, na base naval de Norfolk, o USS Cradley retornava sem alarde. Sem imprensa, sem medalhas, sem discursos. Mas dentro do navio, os marineiros sabiam que haviam participado de algo histórico, uma linha invisível havia sido cruzada. O capitão reuniu a tripulação no convés, sob o vento frio do Atlântico, e falou com serenidade. Fizemos o que devíamos. Às vezes, a forca não está no ataque, mas na contenção. Ninguém respondeu. Apenas o barulho das ondas contra o casco preenchia o silêncio. O relatório final confirmou o que muitos suspeitavam: as embarcações venezuelanas haviam seguido o roteiro predefinido, com apoio logístico estrangeiro e coordenação via satélite. Era uma encenação militar, cuidadosamente calculada para testar a reação americana. E, como toda encenação bem-sucedida, cumprira seu propósito: mostrar que o império podia ser desafiado, e que o medo já não era o mesmo. O mar do Caribe voltava a parecer calmo, mas o equilíbrio havia mudado. A partir daquele dia, nenhuma patrulha séria mais rotineira. A confiança, essa sim, tinha afundado em silêncio. Semanas depois do incidente no Caribe, o mundo parecia ter esquecido o episódio. Mas nos bastidores da diplomacia e da inteligência, nada havia voltado ao normal. Em Washington, uma série de reuniões fechadas reuniu generais, analistas e diplomatas. O objetivo era claro: entender o que realmente havia acontecido, e, principalmente, o que estava por vir. As conclusões foram inquietantes. Relatórios do Comando Sul confirmaram que as patrulheiras venezuelanas usaram equipamentos de comunicação e radar de origem russa e chinesa. Os AINEs captados pelo Grabli mostravam protocolos de criptografia típicos de sistemas militares modernos. Era a primeira evidência concreta de que Caracas já fazia parte de uma rede estratégica muito maior. Na OTAN, o episódio foi tratado com prudência. Memorando classificado, o Comando Marítimo recomendou reforçar a vigilância no Atlântico e coordenar como Comando Sul 2 e UACOES de monitoramento conjunto. O texto usava termos diplomáticos, mas o subtexto era óbvio: a influência de Moscou e Pequim já chegara ao quintal americano. Enquanto isso, em Moscou, o porta-voz do Ministério da Defesa comentava o caso como sorriso controlado. Observamos com satisfação a moderação das forças dos Estados Unidos. Isso mostra maturidade nas relações internacionais. Atrás daquela ironia polida, havia triunfo silencioso. A Rússia havia conseguido o que queria sem disparar único tiro. Pequim, por sua vez, permaneceu em silêncio. Mas os relatórios de inteligência apontavam para o aumento súbito de consultores técnicos chineses em portos venezuelanos. A cooperação civil entre os dois países se transformava, pouco a pouco, em parceria estratégica. Caracas comemorava. O governo apresentava o episódio como prova de força e independência, enquanto assinava novos acordos de defesa e infraestrutura com Rússia e China. Para a população, o discurso era claro: o país havia enfrentado os Estados Unidos, e vencido. Em Washington, o clima era outro. O presidente reuniu seu gabinete e perguntou ao almirante Peterson: poderíamos ter reagido de outra forma? Peterson hesitou antes de responder. Sim, senhor. Mas qualquer reação teria mudado o rumo da história. E não necessariamente para melhor. Aquela frase ecoou entre os corredores do Pentágono. Os estrategistas compreenderão que, às vezes, o maior ato de força é saber conter-se.
O incidente do grave tornou-se estudo de caso nas academias navais, exemplo de provocacao calculada e de como a geopolítica moderna se move não apenas com armas, mas com imagens, dados e narrativas. Meses depois, o USS Gradley voltou ao mar. O navio navegava com nova tripulação, mas o peso do episódio ainda se fazia sentir. No convés, sob o vento salgado do Atlântico, alguém havia gravado discretamente uma frase no metal frio. A coragem nem sempre grita. Às vezes, apenas permanece em silêncio. O mar voltou a cobrir as pegadas do passado, como sempre faz. Mas para quem entende de poder, aquele silêncio dice tudo. Porque o verdadeiro confronto não termina como Sam dos Canoes, termina quando o inimigo entende que você está disposto a esperar. O tempo passou, mas o eco do incidente do Gravely nunca desapareceu completamente. Meses se tornara manos, e o que comecou como simples exercício de soberania transformou-se em ponto de inflexão silencioso na avalanca do poder global. Nos quartéis generais da OTAN, o episódio foi reinterpretado como prenúncio, o primeiro sinal tangível de que o Atlântico deixava de ser domínio incontestável do Ocidente. Relatórios internos passaram a falar em ressurgimento multipolar no hemisfério ocidental. As marinas europeias começaram a planejar missões conjuntas no Caribe, algo impensável desde os anos 1980. Em Washington, o Comando Sul foi expandido. Novos navios de vigilância foram enviados para bases em Porto Rico, Curazao e Flórida. Satélites de reconhecimento passaram a monitorar rotas comerciais e movimentos militares na costa venezuelana com frequência quase diária. O silêncio estratégico dera lugar a vigilância permanente. Enquanto isso, Caracas aproveitava o novo protagonismo. A presença russa e chinesa consolidava-se sob o disfarce de cooperação técnica, conselheiros, engenheiros, especialistas em comunicações. As docas de Puerto Cabello começaram a receber navios de bandeira mista, transportando contêineres sem registro público. Oficialmente, equipamentos civis. Na prática, sensores, radares, drones. Para Moscou, era uma revanche histórica. Para Pequim, uma oportunidade de longo prazo, garantir acesso preferencial a rotas marítimas e recursos estratégicos no hemisfério ocidental. Para os Estados Unidos, lembrete doloroso de que a hegemonia não é eterna. Aos poucos, o incidente foi ganando novos nomes. Alguns o chamavam de o novo Golfo de Tonquín, outros, de a fábula que não acendeu a guerra. Nas academias militares, passou a ser estudado como caso clássico de guerra híbrida simbólica. Confrontos sem tiros, mas com impacto psicológico e político devastador. E, enquanto as grandes potências redesenham suas rotas e alianças, o mar continuava indiferente, azul, sereno, impassível. Num relatório confidencial, analista do Pentágono resumiu o legado daquele dia como uma frase simples. O Gravely mostrou ao mundo que o poder não se perde de uma vez. Ele se dilui, lentamente, no silêncio das ondas. O Caribe voltava a parecer calmo. Mas agora, todos sabiam, por baixo daquela superfície, o jogo nunca mais seria o mesmo.